Muito boa noite, minha gente. Vamos lá fazer uma leitura dessas que eu faço mensal, ou de vez em quando eu apareço no YouTube para fazer uma leitura. E essa tá babado, mais um mês muito legal aí, um mês de gêmeos. E como o oráculo não mente, né? Eu sabia que era uma energia bem. Eu sabia que era o momento de tirar uma nova energia. E dessa vez veio, como em todas, veio a energia realmente que está pairando, né? Que é essa energia de espada, de ar, de mudança, de autossabotagem também. Eu tenho a sensação que essa carta é um 7 de espadas, então ela fala de uma fuga, de autossabotagem, mas também fala de decisões, né? De fazer o que se tem que fazer. E a carta que está encabeçando esse jogo é a carta do escapismo, então é a carta do voltar-se a si mesma. Então esse oráculo conversa muito com a gente diretamente com as mensagens, então a gente vai falar um pouco, mais uma vez, o jogo passado foi sobre colocar a sua vida como prioridade, alinhar a sua vida, e aqui a gente vai estar falando então de voltar-se a si mesmo, mais uma vez. Então vamos lá, né? O oráculo começa aqui falando, então, da gente voltar para si mesma, da gente olhar mais para a nossa história, para as nossas prioridades e parar de ficar criando coisas para se distrair, né? Que esse é um momento, talvez, de se debruçar sobre algo, algum projeto que você está fazendo, algum sonho que você tem, algum estudo, né? Ela vem aqui com um livro na mão, então pode estar falando de alguma capacitação, algum momento de autoconhecimento também. Lembrando, vale muito falar, que é uma coisa que eu pouco falo, que essas leituras, como elas são atemporais, isso pode ser algo que você tem a necessidade de fazer, algo que vai vir, ou algo que já está acontecendo, algo que você viveu, ou uma lição também, né? Então a energia ela vai se desenrolar aqui na frequência, né, do tempo, e você vai encaixar isso como algo que pode ser um conselho ou pode ser a realidade que você está vivendo. Então esse momento indica um momento de estudo, que também vai te colocar, ou que te coloca, ele fala aqui para você realmente fazer esse estudo, porque o seu potencial é infinito. Que você realmente se volte para si, para o seu aprimoramento, para o conhecimento de si mesmo, porque você tem um lugar para ocupar. Porque você pode ocupar esses lugares que você deseja, né? E isso só depende de você, então, se dedicar a construir isso, se dedicar a fazer isso como centro, né? Vem uma carta aqui, uma sequência muito bonita, né? Quando você põe a sua vida como prioridade, ó, as duas cartas, ela tá pintando o próprio mural, um botando o sol, a inspiração de novo no lugar, abrindo uma luz ali, e aqui ela já tá no projeto um pouco avançado, né? E pede que você não duvide do seu valor. Então, no meio dessa construção toda, que você lembre que você tem a capacidade de fazer isso, que você já estudou, que você tem o conhecimento, que esse diploma que você está colocando aqui, o reconhecimento veio antes e a sua capacidade veio antes até da sua decisão de colocar isso como prioridade na sua vida. Então, a partir do momento que você reconhece isso e bota como prioridade, e que isso vira o seu norte,
você começa a ocupar os seus lugares e voltar para você mesmo. E aí você volta para o seu corpo. E o que que isso quer dizer, né? Você volta a desejar, a ter plenitude, a viver com fogo do espírito, né? E aí, dentro disso aqui, não é nada novo que a gente sabe que essa recomendação, né? Se a gente coloca a nossa vida como prioridade, a gente vai conseguindo se lapidar, né? É muito interessante como todas as cartas aqui, ela tá meio de costas, olhando para o que ela tá fazendo, né? E ele pede aqui no final que para você não duvidar do seu valor e nem se conectar muito com as expectativas. O mais sábio nesse momento agora seria você se afastar delas, não ter expectativas sobre o que você está fazendo, ter paciência e ver de uma outra forma esse período também, ou o período que passou, né? O período que foi até aqui. Tudo, todos os motivos, talvez, para você não ter feito isso antes, ou mesmo entender o estágio mesmo em que o projeto tá, em que essa coisa tá, para que você não perca a confiança em si mesmo. Então, na sequência, ele fala dessa necessidade que a gente tem de se desconectar um pouco dos outros, né? Das atividades que te criam algum tipo de dependência e que pode ameaçar essa zona de segurança em que você fica com você mesma. Então, a importância de você estar um pouco assim desapegada do mundo para que você possa construir essa parede de segurança que eu sempre falo que é a nossa autoestima para mim, que é os seus limites. Então, é autoestima, autossegurança, é a sua integridade, ali é um muro, né? Então, a sua zona de proteção, que a gente constrói isso com autoestima, né? Então, a sequência aqui, que está uma embaixo da outra, cruzando, é volte para você mesmo e se desconecte e relaxe um pouco. Você também pode estar com alguma expectativa, né, em cima desse projeto ou de outras coisas na sua vida, né, também no meio do ano, tal, e pode estar tendo uma expectativa, ou mesmo vontade de fazer mil coisas para poder produzir algo, para poder fazer algo também. Mas isso pode ser uma forma de escapar de você mesmo. Então, o excesso de preocupação não vai te ajudar agora. E aí, terminando de falar isso, vem a frase, né? Pense antes de julgar. Então, a sua experiência, antes de você pensar que de qualquer forma, qualquer coisa que você fizer, você tem que fazer qualquer coisa para estar em algum lugar fazendo alguma coisa, ele vem e diz não. Desconecte-se e relaxe um pouco, porque dentro das suas experiências você também vai saber qual é o seu lugar. Dentro das suas experiências, e olha como que essas cartas são parecidas. As cores, né? Nada por acaso. Essa mesma cortina aqui. E é muito interessante que ela vai dizer isso, ó. As suas experiências, elas vão te mostrar a verdade dos lugares onde você tem que estar. Elas estão no mesmo lugar. Então o que que acontece? O que você tem experiência é o lugar que você tem que ocupar. O que você tem de experiência e que não vem de um julgamento teórico, vem de experiência prática, é uma sabedoria, né? É um conceito que você construiu porque você praticou e viveu. Esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. Esse é seu posicionamento. E você precisa sustentar ele. Botar isso como o seu norte. Aquilo que você teve experiência de vida tem que te deixar muito tranquilo de ter certeza do que você está fazendo, porque você passou pela experiência e essa sua experiência pode ser um norte para muitas pessoas também.
ela pode fazer você entrar numa revolução junto com outras pessoas que talvez seja exatamente ter a capacidade de se colocar como prioridade. E isso é uma cura para o mundo. Hoje o mundo pode se encontrar dessa forma aqui, porque as pessoas não conseguem fazer isso. Elas colocam outras pessoas como prioridade, outras coisas como prioridade, tudo menos ela. Elas se sacrificam pelas pessoas, pelos desejos, pelas circunstâncias que elas acham que elas têm que fazer parte. E deixam de segundo plano. E o que acontece? Elas vão se sentir assim, vazias. Essa descrição dessa carta, inclusive, eu acho pesada. Esse oráculo é muito bonitinho, mas essa carta tem uma descrição pesada, porque ela fala assim, ó, você já botou fogo em todos os castelos, e agora? O que você vai fazer? Então, quando você vê essa carta, você fica com dó da menina. Você acha que a carta vai vir como consolo. Mas a descrição da carta é tipo assim, meu, você causou tudo isso, então agora não é hora de olhar para trás. E olha que lindo. Ela tá aqui criando um castelo que novo, num lugar novo, porque esse aqui já era. Né? Lembrando que a gente vai lendo como se fosse de trás para frente. Então, é hora de você priorizar a construção desse novo mundo que você quer. Porque, gente, que cartas lindas. Que cartas lindas. Porque você está vindo de um período de fim de ciclo em que você já enfrentou. Olha a sequência disso aqui, gente. Ela foi indo para o castelo, enfrentando o medo, botando fogo em tudo e depois vendo o resultado. E reconstruir essa vida, né, aceitando essa nova prioridade que tem que ser os seus desejos, no sentido de o seu propósito, a sua vontade, agora que a sua prioridade, que é você mesma, o lugar que você quer ocupar. Quando a gente fala de lugar que a gente quer ocupar, gente, qual é a autoimagem que eu quero ter de mim mesma? Onde que eu me sinto? Onde que eu sinto que eu tenho força para ocupar, né? De onde eu estou falando? Qual é a minha voz? Quem eu represento? A mim mesma eu represento, mas através de quê? Fazendo o quê? Sendo o quê? Na verdade, não é nem sendo o quê? É mais o que eu sustento, né? O que eu tenho coerência? Quem eu sou a partir do que foi feita a minha vida até hoje? Isso fala sobre os nossos posicionamentos, isso constrói as nossas convicções. Então é muito importante que a gente não abandone as nossas convicções e que bote elas como prioridade, porque se a gente foge daquilo que a gente acredita, a gente está se abandonando. E não vai dar mais para se abandonar, porque quando a gente está se abandonando, o nosso sistema não flui, você não anda para nenhum lado, você está se auto-sabotando. E não vai para nenhum lado, porque isso é contra a regra. Nada funciona com você se traindo, porque a verdade do ser é uma só. Então ela vai calibrar todo o resto do sistema ao redor dela. Por isso que um dos pilares da Camaleão é a aceitação. É tão bonito aqui a sequência de cartas, porque ele fala que quando você também se desconecta aqui e fica com você mesmo e tal, é um banquete, é uma recompensa. É o momento também da recompensa. Você ter o direito de ficar só descansando, ter paz. E, gente, eu sei disso. Eu sei disso que é verdade. Né? Muito, às vezes a gente fica desejando coisas e coisas. Eu não é à toa que eu criei essa mentoria Camaleoa para falar do desejo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito pretensiosa, no sentido assim, eu sempre tive planos. E eu construí as coisas como a vida de The Sims, como a casa da Barbie na minha cabeça. E eu fazia planos, me ensinaram também a fazer planos, né, a ter esse controle.
e eles não deram certo. Então eu sou a prova viva que você ficar macumunando o que você vai querer, criando um desejo que não vem de você ouvir realmente o que sua alma quer, não dá certo. E só que que eu estava falando? A recompensa de você fazer aquilo que você quer te liberta, porque muitas vezes o que você realmente tem que fazer, né? Não é nem às vezes o que você quer fazer na hora, mas o que a sua alma quer, vamos dizer assim. Porque às vezes você cria tanta demanda desnecessária que quando você vai ver, você está rodeado por pessoas que você não gosta, por demandas que você não gosta, tudo porque você achou que aquela posição que você queria estar era certa para você. E não é. Então a recompensa, às vezes, é estar em contato com você mesmo e ter a oportunidade de ficar só com você mesmo, para você poder se libertar desses pensamentos também, desses ciclos viciosos de estar sempre num lugar de limitação, de estar sempre num lugar do quase, de estar sempre no lugar de ciclos de experiência que te colocam no mesmo lugar. Porque é isso, se você não escuta o seu eu mais profundo, toda vez vai mudar a circunstância, vai mudar os elementos, mas o sistema vai mudar a partir da sua, vai operar a partir da sua verdade interior. Então os ciclos vão se repetir até que você se entre em coerência com essa verdade interior. E isso faz parte, é uma recompensa, gente, porque às vezes a gente fica, quero receber recompensa, cadê minha manifestação, meu merecimento das coisas, e fica pensando que é alguma coisa específica. É exatamente o que eu acabei de falar. E na verdade, só o você, às vezes você não manifestar uma coisa é a maior recompensa que você pode ter. É isso que eu queria falar, eu acho. E sim, às vezes você não manifestar uma coisa te dá a oportunidade de ir verdadeiramente para o seu norte. Eu também sou a prova disso. Eu quis muito me casar, mas na véspera do meu pedido de noivado, teve uma tragédia na minha família. E eu não podia entender por que isso estava acontecendo. Só que no momento que isso aconteceu, eu falei, tem algum motivo. E aí eu tive que mudar a frequência total. Eu estava pensando da minha vida, gente, total. Mas a mudança de frequência que teve minha vida, de sair de uma retórica também, né? Em que eu me via como uma vítima no sentido assim de que eu tinha que me casar porque essa seria a minha recompensa. Viver com aquela pessoa era a minha recompensa. E isso não estava certo, porque era a forma maior de eu me abandonar, porque eu colocava a vida da pessoa e a outra pessoa e o desejo da pessoa. Eu botava a pessoa como sendo o centro da minha vida. E é lógico que isso não ia dar certo, porque fazer isso me tirava de eu mesma. Só que eu entendia que aquilo era o certo. Eu tive que mudar a forma de entender, principalmente com a tragédia, com a experiência que eu tive mal, mas que me libertou. Eu tive que entender que aquilo não era um castigo. A mudança de frequência aqui é isso. Mude. Você sempre pode reescrever sua história. Então eu saí de uma pessoa que necessitava do amor de outra para entender que aquilo foi uma libertação, porque na verdade era pouco tudo aquilo. No sentido assim de que talvez eu estivesse idealizando a pessoa, ou talvez eu estivesse achando que a forma que eu amava, o que a gente estava querendo viver ia ser a forma certa, ou que aquele formato de relação era para mim. Tem muitas questões. E mudar essa frequência, indo para o seu norte, é uma forma de impactar as pessoas e ajudar a dar voz a pessoas que precisam também passar por isso. Quantas pessoas que eu vi separando próximo a mim que depois do que eu fiz
E eu fui influenciada também por outras pessoas que estavam nessa repaginação. Então, você pode mudar essa perspectiva do que você está fazendo até agora para entender que você precisa ir para o seu nó do norte. Eu estou vendo muito aqui, tá vindo muito na minha cabeça isso do sol ali, do 1-1, e do sol, falando muito isso de ir para o nó do norte. E até essa mudança de frequência também me dá um pouco isso, que é sair do nó do sul, que a gente vive quase metade da vida, para poder ir para o nó do norte. Talvez esteja perto, inclusive, de você viver algo que estava previsto no seu nó do norte, ou em algum momento determinado da sua vida para você viver e alcançar. Tá? Veja onde está o seu nó do norte e se por acaso o Sol ou a configuração planetária está favorecendo alguma coisa neste sentido. Para mim faz muito sentido, o meu nó do norte está aí a pico e pode ser que fale um pouco sobre isso para mim aqui. E minha carta 1, carta do mago, que é falando isso, desse novo início, né, embaixo aqui ó, da destruição, desse novo início que você está planejando, que você pode começar sim a planejar, a fazer, a botar a mão na massa. Você precisa iniciar, porque é um momento de transição na sua vida que vai por fim no seu karma familiar, que vai por fim em tudo que estava podre na sua geração, nos seus antecessores, como é que é o nome? Ancestrais, desculpa. Isso é uma forma de mudança da realidade dos seus ancestrais. E é muito foda que a sequência de cartas aqui é sempre muito linda. Olha para você ver. Aqui ela tá, né, lamentando, deixe-as ir. São os padrões que a gente repete da nossa família, que é muito difícil abrir mão, né, não ser leal. E enfrentando medo, o que eu achei legal, que aqui ela tá no meio da floresta, aqui são fadas, mas parece que é fogo, ó. Então, veja de outra forma esse medo que você tem de ver as coisas de uma outra forma, enfrenta esse medo de botar fogo nessas certezas que você tinha, sabe? Enfrenta esse medo de ser diferente do que a sua família vem exigindo. E a sequência aqui, ó, veio a crença familiar, elas também têm muito a ver, né? Uma é de ancestral, outra é de descendente, não, é ancestrais e familiares que são mais próximos primeiro grau ali e tal. A carta do dia, que é falar com vocês, né? Tá aqui conversando, por isso eu decidi fazer hoje essa leitura. Então, esse momento de transição, da gente abandonar essas crenças que a gente tinha antigas para poder permitir a construção do novo, né? Tem crença aí, tem crença da sua mãe impedindo, e me falaram isso. Tem uma falta de permissão materna para que você receba, que você usufrua do seu banquete, tá? E que talvez até proteja a sua você mesma, né? Proteja a sua integridade, proteja os seus sonhos, a sua vida. Pode ser que tenha uma lealdade aí, um pacto com a sua mãe que precisa ser quebrado. Liberar essa culpa de receber apoio, liberar essa culpa.
ou até esse medo de ser vulnerável também. Apareceu a carta da vulnerabilidade aqui, mas não foi para isso, mas sim, aqui tem algo que vem da sua criança interior, tem alguma crença familiar que corrói a sua confiança, que compromete a sua confiança em fazer escolhas e até mudar. Achar que aquilo que você gostava não gosta mais. E, e fazer essa escolha, né? Confiar em ocupar esse espaço, confiar em quebrar essa crença, pode ser uma coisa meio desafiadora, que gere algum tormento mental, né, para você e que te prenda também em alguma experiência não muito boa, te faça ficar pensando nisso e em lugares que você não quer ocupar. Mas que também você também pode ter uma falta de confiança e ter pensamentos que fiquem ruminando em você de que não tem base na experiência, porque você nunca esteve nesse lugar. Então você não pode deixar a sua dúvida corroer o seu impulso de fazer, de viver isso, porque você nunca esteve lá. Às vezes você está imaginando que estar nesse lugar tem tal conotação, mas você não sabe. Então você precisa confiar, porque isso só vai se mostrar com o tempo. E mudar de fato as suas escolhas e ver que algumas delas não são boas, por mais que você pense que é. Ou por mais que algumas coisas você pense que é ruim, na verdade ela só está te colocando no seu destino, no seu nó do norte. Que você também não sabe o que vai acontecer. Então você vai precisar confiar e vai precisar ser vulnerável. Porque nesse novo início, já que não tem nada para trás, você está reconstruindo uma vida, não tem como voltar atrás. Você botou fogo nos barcos que você estava dentro. Então você está iniciando algo novo, você tem que ser vulnerável. Você tem que se jogar, você tem que fingir que você não sabe as respostas. Você tem que fingir que está tudo bem não saber as respostas. Porque você está construindo algo novo. E muito legal aqui que vem uma sequência de fumaças assim, e que está bem na sequência aqui da carta de se reconhecer. Então ainda pode ser que não tenha ficado muito claro para você como esses fins e essas transições vêm corroborando para fazer justiça com que tudo que você viveu até aqui. Para fazer justiça com a sua criança interior. Então, o que aconteceu na sua infância foi uma transição para pôr fim a um ciclo de falta de reconhecimento. As suas feridas da infância, infelizmente ou felizmente, e isso eu já escutei diversas vezes em muitas canalizações, que tudo que tinha acontecido na minha vida, e eu sempre chorei muito em canalizações porque era muito forte para mim, tudo que aconteceu na minha vida era muita tristeza, era muita dor, vinha de muito tempo. E não falava também só de dores minhas, eram dores profundas, dores da minha ancestralidade, dores do mundo, a terra estava falando através de mim muitas vezes. E depois eu fui entendendo que eu precisava. Hoje eu pensei nisso, gente. Eu estava trabalhando hoje e eu pensando nisso, fazendo faxina. E pensando por que eu estava passando por isso. E aí eu lembrei de todos os empregos subalternos que eu tive. E que depois, um tempo depois, eu virei chefe em uma outra circunstância. E aquele conhecimento que era simples fez total diferença. E aí me ocorreu que para eu ser terapeuta, né, para eu falar de dor, para eu entender a existência do outro e falar para o outro, guiar o outro, como é que eu posso fazer esse trabalho se eu não tiver um aprofundamento de vida?
E não foi revelado para mim só uma vez, não. Foram inúmeras vezes que os meus guias me disseram: você precisava passar por isso. Porque isso vai forjar na tua cabeça uma fibra e uma sabedoria que pessoas que têm a sua idade não vão ter esse repertório de vida. E lá na frente, você vai precisar de tudo isso que você viveu. Então, tudo que você viveu, todas as feridas que você tem de infância, elas não te definem mesmo. Elas só foram momentos para te levar para esse momento de autorreconhecimento. Então, não ter medo de ser você mesmo, não ter medo de se expressar, é uma forma de acabar com esse pacto, acabar com essa maldição familiar que dá tanto medo, né, que bota tanto medo nas pessoas. Aqui tem uma coisa, hein? Tem essas cartas aqui para mim também revelam, talvez, ó. Essa é a carta do pendurado, tá? E eu achei esses demônios, esses dragões muito fortes com isso da ancestralidade. Então, deve ter aí talvez uma maldição familiar que tenha mexido, né, na expressão sua, na sua falta de confiança na sua expressão. Pode ser que tenha tido isso aqui. Pode ser que isso venha desde a infância, né? Uma maldição também que pode ser algo do tipo. A gente pode tirar aqui mais cartas para ver. Mas uma maldição também do tipo. Alguém pode ter jogado alguma praga em você, algum feitiço assim que. Às vezes pais e mães ou pessoas, né? Avós, enfim. Percebem algo no filho, no indivíduo, e não querem aquilo. Então eles pragueiam, eles falam alguma coisa, né? Eles desejam com muita força alguma coisa, né? Que nunca fulano de tal, por exemplo, é gay, alguma coisa assim. Ai, que nunca fulano de tal descubra ou fale para alguém isso e tal. Então, pode ter algo que comprometa que inclusive a sua prosperidade, que está baseado na sua expressão, de não ter medo de falar, mas que também isso está sobre um feitiço que precisa ser quebrado. A carta do pendurado ali, né? Ela fala de sacrifício, de autossacrifício. Ainda tô aqui nessa última coluna, viu? E também, gente, voltando aqui, né? Ter medo de quebrar esses padrões pode ser uma forma também. Pode ter algum ataque psíquico, alguma coisa mais séria espiritualmente, que vem de gerações de família, para impedir você de encontrar as pessoas certas, de encontrar a sua família de alma, de encontrar pessoas que fazem parte da sua missão. Então pode ter alguma influência aí atrapalhando isso através de padrões familiares ancestrais. A gente pode ver aqui do que se trata. Já saiu uma carta aqui abaixo, que é essa carta do louco. Vamos por partes. Então, essa última leitura a gente falou, né, dessa confiança em fazer escolhas e se tornar vulnerável diante das marcas da sua vida.
se abrindo para aquilo que a sua criança interior também gostava de fazer. Né? Então, talvez sua mãe não tenha tido a oportunidade que você está tendo agora de escolher algo novo, baseado no que a criança interior gosta de fazer. Né? Essa é uma oportunidade de entregar algo para o mundo, né? O mundo espera por você aqui, então pode ter uma crença grande quando a gente se adapta, quando a gente se autoabandona, gente. E pode vir da sua mãe isso aqui. O feminino se abandona muito, porque está sempre cuidando dos outros, porque está sempre acolhendo os outros. E quando a gente acolhe demais os outros, a gente corre o risco de não fazer isso por nós mesmos, né? Nas relações, né, nesse balanço de ganho e perca nas trocas, se você fizer demais pelo outro, você vai ficar desfalcado. Então, e é por isso que cada um tem que fazer a sua parte. Então, você pode ter entendido que você tinha que viver para o outro, isso pode ser um entendimento da sua mãe, que você não tinha direito de relaxar, tal, e que talvez você só tivesse valor no mundo se você fizesse assim. Né? O mundo espera por você. Depois de quebrar essa culpa, me faz pensar que talvez você pensasse que você não tinha valor no mundo, que ninguém se interessava por você. Isso pode ser da sua mãe. E aí vem o autossacrifício, né? Como uma forma de tentar encontrar esse lugar no mundo, tentar encontrar um valor em si mesmo através do outro. Isso é um equívoco que muita gente tem, claro. E aqui pede para você se defender através da sua raiva mesmo, em ocupar os lugares que não te dizem respeito, com se defender ou se revoltar, né? A raiva, aí aqui pode ser um ponto que é o seguinte: dentro da sua experiência, tem coisas que você faz que consomem a sua vitalidade e que você sabe o que, que é. E são as coisas que te dão raiva. Eu tava outro dia limpando, eu tô com raiva de cuidar da bagunça dos outros, meu. Coisa mal feita, chega na casa as coisas estão quebradas, uma desorganização. Ai, que preguiça, que raiva, dá vontade de chegar neles e dar uma lição de moral, parecendo um menino pequeno. Falar, gente, vocês não arrumam as coisas de vocês, não? Eu sou faxineira. Gente, mas assim, o que que isso tá mostrando pra mim? Que isso não faz parte de mim, gente. Eu sou aqui, ó, taróloga, sou terapeuta, sou macumbeira, filho de santo, coisa assim, gosto de fazer isso. Então, preciso fazer isso agora para ter dinheiro porque eu tô aqui, fora do país, mas isso está me consumindo. Isso está me consumindo. Carta dos ratos, ó, tá consumindo minha confiança. Só que eu já sei disso, então eu tô atenta para fazer a mudança. E essa tiragem tá falando de quê? Da gente botar a gente como centro da nossa vida. Da gente fazer, da gente ocupar os espaços. Pra gente voltar a si mesmo. Então, isso é modo de defesa. Se colocar no lugar que você tem que estar. Da sua autoridade, no tamanho da sua autoridade. Isso é uma defesa. E aquilo que te deixa com raiva, pode saber que aquele lugar não é para você. Porque não é que tudo é perfeito no trabalho do seu propósito. Mas quando você está no seu propósito, você tem mais tolerância com os problemas que aparecem. Quando você gosta do que você está fazendo. Quando eu era professora de escalada, e eu amo instruir pessoas, tá orientando elas, enfim, guiando, eu tinha uma energia, meu Deus do céu, gente, eu não tinha explicação, tanto que eu vivia, não. E eu gostava. Outras coisas me estressavam, mas a função em si de estar com as pessoas orientando, eu ficava feliz demais. Quando eu comecei a dar aula de escalada para criança, então, criança que eu amo, aí sim eu vi o que eu gostava de fazer, porque poder contribuir com o filho de alguém que muitas vezes não tem contato com o pai, isso acabava comigo.
porque eu fui uma criança negligenciada. Então, essa coisa de trabalhar com criança e fazendo elas terem uma perspectiva maior delas mesmas, isso me ganha demais, gente, sai fora. Porque eu fui uma criança que não era estimulada, que ninguém falava, nossa, como você é boa naquilo. Então, aí eu falando dos meus sonhos. Então, sempre foi um sonho para mim orientar pessoas. E hoje, o que eu faço aqui com vocês, através da Camaleoa, dos Passos de Autocura, é falar para a sua criança que você tem um lugar no mundo, que você pode realizar seus sonhos. Eu não trabalho com criança pequena diretamente agora, mas eu falo sempre, o que eu faço aqui é trazer esperança para a sua criança interior, para que o seu adulto possa ter combustível, capacidade de insistir, de continuar insistindo na própria vida. Porque se for viver só de motivação e do desejo, muitas vezes a nossa sociedade, o nosso dia a dia, apaga esse fogo. E nós somos adultos, então a gente não tem o mesmo fogo de quando era criança. Então também é por isso que eu boto fogo na gente, porque a sociedade rapidamente nos consome. E isso é muito importante você fazer, você reabastecer sua energia também fazendo macumba, gente. Botando energia para dentro, porque senão a gente não aguenta. A gente trava até os nossos sonhos, né? E a gente precisa botar os nossos sonhos como meta. A gente não pode, a gente precisa escolher isso, gente, porque quem não escolhe vai viver. O destino que não escolheu é triste demais, gente. Viver uma vida por falta de opção, porque você não escolheu, é muito ruim. Quando você escolhe e dá ruim, você sabe que você tá arcando com as consequências. Agora, quando você não escolhe nada e vive ruim, você fala, porra, velho, deveria ter feito alguma coisa. Por que eu não fiz nada? Então, não agir é pior do que agir e fazer merda. Criar, ó o sol aqui, ó. Criar, fazer, botar a mão na massa, energia criativa aqui, ó. Você tem o poder, você é poeira do universo, você tem a mesma substância. Entendeu? Você tem o poder de cocriação. Gente, aqui está uma sequência muito linda. Você tem o poder de cocriação a partir da sua vulnerabilidade. Se você começar a ser vulnerável e deixar o passado para trás, deixar a lamentação para trás e se tornar vulnerável, porque, gente, a lamentação também é uma forma da gente estar agarrado no passado, dizendo que aquilo era melhor. Então, o que eu estou falando é o quê? Eu tenho um lugar conhecido que eu sei para onde voltar, porque se eu voltar para aquele lugar conhecido, lá era bom. Essa é a lamentação. E isso é o que mais faz a gente ficar parado na nossa vida. Viver no passado. Então, quando a gente aceita que esse passado não vai ser reconstruído e que ele era ruim mesmo, e que agora para frente eu vou ter que fazer alguma coisa do zero, e se abre para isso, essa força criativa aparece. Essa luz do que fazer, para onde ir, aparece. E essa criação do ego, olha isso aqui, que coisa mais linda. A criação aqui, ó, na mão dela. Então, muitas vezes, aquilo que parece que vai ser ruim, ai, que coisa mais linda. Obrigada, espiritualidade. Obrigada. Aquilo que parece que foi ruim na sua vida, eu já falei bastante isso aqui para vocês. Era só uma transição de um tempo em que você não se reconhecia como que você era, como você é, quem você é. Tudo que aconteceu, na verdade, só foi para mostrar quem você é. Já parou para pensar de tudo que você passou, como foi que você se comportou? Isso revela quem você é. Se nada tivesse acontecido, e é por isso que o risco da vida não é escolher e errar, é não fazer nada. Esse é o risco da vida. Vou até anotar isso aqui. No minuto 4444, falar para você que fazer
Viver, tentar, construir, botar a mão na massa, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, tomar decisão, mesmo que você não saiba o que vai acontecer, ainda é uma forma mais autêntica de controlar seu destino do que não fazer nada. É isso que ele está falando. Então tem que ver por outra perspectiva o que você chama de loucura. Eu tenho vários posts sobre isso, né? Quando você está dentro de uma normose, brigar para sair pode soar como loucura para as pessoas que você vai ter que incomodar, que não querem que você faça alguma coisa. Mas pensa sobre o ponto de vista das pessoas que seriam o grupo que você andaria, que você quer se tornar, né? Quando tem algum julgamento, olha por outro lado, analisa quem está falando para você e se pergunta: essa pessoa que está falando isso para mim é alguém que eu gostaria de me tornar? A pessoa que eu quero me tornar, como é que ela pensa? Isso que eu quero fazer vai me colocar mais perto? Tem coerência com a pessoa que eu estou me tornando? O que faz parte dessa identidade? Porque aqui também, quando a gente fala de falta de escapismo, de se tornar você mesmo, a gente fala de construção de identidade, de parar de fugir de uma identidade que não é sua, parar de fugir da sua identidade para ir atrás de uma identidade que não é sua. E isso é tão verdade que a carta do imperador vem aqui na mesma linha que eu estou falando agora sobre isso, do escapismo. Então, a identidade, o espelho. O espelho. Obrigada. Espiritualidade sempre fala, bota as palavras certas na minha boca no momento certo. É o espelho da sua vida. Ser louco ou ser uma pessoa inteligente, inovadora, irreverente, autêntica, é uma questão de perspectiva. Mas você quer olhar pela perspectiva dos outros? Pela perspectiva da sua família, que a sua família sempre carregou? Que pode ser uma perspectiva ultrapassada, que não tem nada a ver com você? E que talvez ir para longe dela, né, seja exatamente, nossa, olha isso, eu ainda nem cheguei lá, hein? A última carta que está aqui embaixo da carta do louco, da carta da família, da carta de encontrar pessoas iguais, vem a carta da ângela. Se afaste dessa situação que eu estava vendo aqui, que falando do espelho para vocês, e que tem uma família manipuladora. Tem uma família que veio com você ali, que talvez, que loucura, gente. Tem uma família ali que talvez você precise se afastar. Que pode ser loucura, parece loucura, mas talvez a forma mais de assumir realmente o controle da sua vida seja se afastar de todo mundo. E pode ser complicado, viu, gente, você poder enxergar isso dessa perspectiva. É muito desafiador. Você entender que a sua família pode ter te enganado a vida toda, pode ter te afastado de você mesmo. Então tem que saber olhar aqui por várias perspectivas, por isso que o pendurado encabeça isso. Não ter medo de realmente quebrar os vínculos com essa família que pode ter tentado te controlar de uma forma tóxica, tá bom? E encarar esse espelho de você mesma, né? Não baseado mais no que aconteceu, mas no aqui e agora, no que está acontecendo agora. Não ficar tentando viajar muito no passado, nas experiências, quem você foi, os lugares que você ocupou, não. Traz para o aqui e agora, traz para esse momento. Seja verdadeira com este momento, porque
Toda decisão que a gente vai tomar para o desconhecido fica voltando isso na nossa cabeça para confirmar, para validar, para desistir. E aí, é isso mesmo? Tal. E lembra que no fundo do deck tá a carta do 7 de espadas, que é a carta da autossabotagem, e a carta da mudança. Então, toda vez que você vai mudar, a autossabotagem é exatamente ficar tendo looping mental e lembrando, antes era assim. Por que você vai mudar já que antes um dia foi bom? É igual terminar com o namorado ruim, já fez isso? Meu Deus, tem todos os motivos do mundo, mas na hora que vai terminar você lembra, mas ele cozinhava tão bem. Mas é tão gostoso dormir com ele de conchinha. Então, mas seja sincero, apesar disso, você tá sentindo uma coisa aí. E não tem nada de errado com isso. Você não é estranho, você não tá errado. Isso que você não precisa que ninguém te conserte. Ou seja, o que você tá. A frequência que você tá sentindo nesse momento do que você tem que fazer, os planos que você tem que fazer, aquilo que você quer criar, aquilo que você quer dar abertura. Isso que você sente que é o seu destino, para onde está te levando, não precisa de ajuste, não está errado. Na verdade, é onde fica realmente tua riqueza. E o primeiro passo para construir talvez a sua vida nova seja acreditar nisso, né? Que você não precisa que ninguém te conserte, que tá tudo certo com você, do jeito que você é. Se você, a aceitação restrita é muito isso. Se você é do jeito que você é porque tem motivo para ser. E aí vem a sequência, né? Que reconhecer você também é confiar nessa missão, confiar nisso que eu acabei de falar, nessas regras que você já conhece. Né? Nesse processo reencarnatório que fala pra gente que você sabe as respostas. Já. E a última carta dessa linha, né? Que é que você precisa se afastar daquilo que te controla, se afastar de uma visão também que te coloca como louco, ou se afastar também de se afastar também de pessoas loucas, pode ser. Porque pode ter aí, ó, pode ter esse padrão familiar que eu tanto falei, pode ser isso, essa tendência a querer se fazer de louco. O que pode estar querendo dizer isso aqui? O fazer de louco, para mim, tem muito dessa coisa de não levar a sério e ser uma forma de você ir deixando as coisas por estar, sabe? Não fazer escolhas, ou vestir uma máscara, querer cumprir expectativas. É uma forma de controlar a sua energia, né? E aqui tem alguma coisa um pouco. Peraí, um pouquinho. As mensagens, elas têm muita profundidade. Podem ver mais de uma vez. Eu tenho vontade de fazer as leituras mais de uma vez. Vejo a gravação mais de uma vez. Tipo, vou ver agora, daqui a um mês vejo de novo. Porque essa energia, ela fica desenrolando, né, gente? Porque todas as minhas leituras que elas falam de um período de tempo. Então essa energia ela vai se desenrolando. Se eu deixasse esse jogo aqui aberto, talvez eu conseguisse chegar aqui e falar, a gente está nesse dia do mês. Mas a energia é fluida também. Né? Então, afastar, sabe, dessa família, dessas pessoas que pensam igual e que tentam te controlar e que talvez vieram com você
como uma família de alma, como um grupo. Se afastar disso, ou se afastar do medo de se expressar, né? Ou se afastar do medo de se expressar de uma forma louca, ou da expressão de uma loucura. Aqui pode ter repetição de padrão também ancestral, de coisa tipo de alcoolismo, de vício. Se afastar disso, não ter medo de enfrentar isso, né? Vai trazer uma estabilidade emocional muito grande para você. E se afastando disso, você pode se afastar disso se cercando de amor. O espelho da sua vida, as oportunidades que tem para abrir aqui na sua vida, que vão quebrar essa crença de que você não pode descansar, de que você não pode estar com você mesma e viver uma vida mais tranquila, descobrir outros dons, né? Vai vir muito de você se dar amor, de você fazer coisas na sua casa. Parece até minha sala aqui. Você fazer coisas na sua casa, sabe? Chamar pessoas. Construir, então, essa atmosfera saudável para você viver. Porque isso é o que vai alimentar você por dentro também. Né? Então, sair, eu sempre falo que você tem que abandonar um contexto tóxico e colocar coisa boa para dentro. Senão seu espírito vai se alimentar de quê, né? E olha só, saia do lugar gelado, saia da coisa ruim, bote o vestido vermelho aí, bota coisa boa para dentro. Essa carta aqui tá falando isso, bote coisa boa para dentro agora. Se coloque na posição de prioridade para você viver uma vida boa, né? Deixa aí, desapega, seja verdadeira com o norte da sua vida agora. Então, fazer escolhas é ter que abrir mão de outras coisas. Você vai ter que perdoar essa situação. Aceitar isso. Aceitar pelo seu bem. Né? De que os seus planos, a vida que você quer construir, o fato de você ter coisas boas guardadas dentro de si e dessa autenticidade que você quer expressar nesse novo projeto, nessa nova vida, essa coisa que está dentro de você que você não consegue mais fugir, escapar disso, assumir isso é um tremendo amor próprio, né? Uma forma de praticar o amor próprio, né? Então, olhar para a gente mesmo, obviamente, é uma forma de amor próprio que traz a nossa integridade, né? Que leva a gente de volta para casinha. Aí, ó, depois que você tá ali na casinha, só paz, né? Só paz. Suas emoções ficam apaziguadas, né? Porque você tá longe daquilo que te bota de cabeça para baixo, daquilo que te confunde, daquilo que te sacrifica, né? Abrir mão do sacrifício é a forma de se reconhecer. Reconhecer. Olha que lindo. Abrir mão do sacrifício é uma forma de se reconhecer. Claro que é. Eu não preciso fazer isso. Ok, eu reconheço que eu sou boa o suficiente, que não preciso fazer tal coisa. Essa paz, tudo isso é uma justiça imensa na sua vida. Que está de acordo com tudo que você tem cultivado, que você tem feito até agora. Então, vai estar, né, de acordo com o que você fizer, com quão justa você for com os seus recursos, com quem você sabe que você é. Olha a identidade dela aqui. É a roupa que você veste, os seus recursos, né? Você está sendo justa com isso?
A tranquilidade e a paz também vem disso, da coerência. Porque se você é justo com você mesmo, você está em paz. Agora, quando você não é, está no tormento. E aí, essa leitura vem te perguntar isso. Você está no tormento? Porque se você estiver no tormento, o que você precisa fazer agora é cortar a situação que está te fazendo sentir isso. E assim a gente acaba essa leitura extraordinária. E eu vou dar só um replay para você, fazer um resuminho, vou pular nos meus cortes ali, nos mais rápidos, sabe? Mas comenta aqui para mim o que você achou dessa leitura. Se faz sentido. Se ela conversou com você, como que ela conversou com você. E vai nas minhas outras redes sociais, que eu também faço montinhos das leituras e você pode ver em que momento, em que estágio dessa energia você está. Então, obrigada, gente. Ficou um pouquinho longa, mas é isso aí. Beijo.